Acabou de beber água, Maria? Oiê. Então, vou falar um assunto muito polêmico, mas eu senti muita necessidade de falar sobre isso, porque o caminho é muito longo, muito longo. Falar sobre a cannabis e, né, assim, dar ou não dar o apoio à cannabis medicinal. Bom, deste momento eu não posso falar de dois lugares, porque a psicologia, o meu conselho, não reconhece o trabalho com a cannabis. Então eu preciso respeitar o meu conselho e então não vou me posicionar como psicóloga, mas posso me posicionar como uma paciente que na verdade conheceu através de um neurologista que foi indicado, que nem sabia que estudava sobre a medicina. E eu tenho uma dor aguda na cervical, porque eu tenho uma lesão na cervical por conta de dança, etc. E eu tive dores, eu tive uma época paralisante, durante um ano eu fiquei quase parando de trabalhar, de muita dor na cervical, que me dava dor nas costas, me dava dor de cabeça, tonteira, formigamento nas mãos, dor de cabeça profunda. Eu passei um ano com a minha vida paralisada por conta de dores da cervical. Fui encaminhada por um neurologista, por um médico na França, que eu me consultei. E o neurologista me apresentou as possibilidades. Olha, nesse momento, você vai precisar tomar um medicamento, química mesmo, né? Alopatia, porque você está num estado de dor, ao qual a sua mente agora, tudo ela identifica como dor. Então, tudo doía muito em mim, né? Desde o cervical, ao corpo e etc. Ou seja, eu estava com a mensagem de dor no meu corpo. Então, eu precisava parar isso primeiro, né? Então, ele me deu esse trabalho, né? Remédio. E a outra, ele falou, ó, depois que você sair da sua crise, como você vai manter uma lesão que é crônica, ou seja, para a vida inteira? E me apresentou um pouco o estudo sobre a cannabis medicinal. Eu, como sou estudiosa mesmo, cética e preciso comprovar tudo e ver as coisas, sentir no meu corpo, na minha pele isso, fui a um congresso. A minha posição sobre isso foi um congresso sobre cannabis medicinal. Então, a minha posição sobre isso, como uma paciente crônica, que por acaso é psicóloga, mas não é em nome da psicologia, que fique bem claro isso. Eu não vou entrar com essa parte técnica, não vou levantar bandeira, não vou dizer se fumo, se não fumo, e que acho, porque isso tem muita gente fazendo e trabalhando nesse lugar. O que eu quero dizer sobre cannabis é que a gente tem um longuíssimo caminho para entender sobre cannabis. Porque se você for para a história dessa planta, e for lá atrás, há 1000 anos, mais de 2000 anos atrás, quando se plantava quando se utilizava essa planta para fins medicinais, você começa a entender que toda a relação com ela, não que a gente não exista essa relação do tráfico, não que não exista essa relação da marginalidade ligada ao consumo, mas isso é um viés que veio depois da época do capitalismo, veio depois dessa época da favelização toda, dessa parte social e que as pessoas, dessa diferença social e falta de oportunidade, e que surgiu, infelizmente, a cannabis foi para lá. Mas antes até dessa questão do tráfico, teve a questão da indústria farmacêutica, né? Um psiquiatra, marido casado com uma mulher de uma família que dominava a indústria farmacêutica, eles foram os primeiros a querer contaminar contaminar a maconha, na verdade, não a maconha, mas a cannabis, e passou a se chamar maconha depois que veio esse valor agregado a ela. Começaram a condenar essa planta para que a gente pudesse ter um boom dos medicamentos antidepressivos, porque, na verdade, a cannabis era usada para relaxante. Vendia na farmácia, como um boldo, como uma melissa, como uma aquela outra, calêndula, né, boldinho e tantas plantas e ervas, porque, na verdade, a cannabis é uma fitoterapia.
antes de ter o conceito da marginalidade e né, quem fuma, do maconheiro, o maconheiro. O maconheiro, ele tem um valor agregado de todas. Você pode usar cannabis e não ser maconheiro. Então, assim, é muito ruim isso, só que isso está impregnado na sociedade. Impregnado. É muito, assim, é um longo caminho para se falar. Não é assim, libera a maconha. Porque a maconha, a palavra maconha, ela já vem com todo esse valor agregado, entende? Já vem com a marginalidade, já vem com a bandidagem. Só que quem usa cannabis não como meio recreativo, mas usa como meio medicinal, tá ferrado, porque ele não é uma pessoa que utiliza fitoterapia, ele é um maconheiro. E ele, por mais que ele tenha uma família, uma vida, um trabalho e tudo bonitinho, e se ele usa cannabis via óleo, ou se ele fuma, ele pode usar o veículo que for, você pode fazer em óleo, né? Eu, por exemplo, tive muito problema de usar o óleo da cannabis, porque feito com óleo, com azeite de oliva, porque eu tenho um desafio, meu estômago é muito sensível, super sensível. E aí tomar com esse óleo de oliva, nossa, me dava muito enjoo, acabou me dando gastrite. Aí eu descobri, né, quem eu fornecia com vaselina, glicerina, vaselina, eu acho. Sei lá, eu também não sei, porque eu não me aprofundei muito bem, mas é uma outra substância que mistura, né, no veículo, porque é um veículo líquido. Porque assim, pelo menos você não é preso, você não tem estigma, porque se você acende um cigarro de cannabis, né, aí no caso da maconha, né, e na sua casa, você é maconheiro, mesmo que seja para aliviar sua dor cervical. Então, a minha mensagem sobre isso vamos olhar o que é o maconheiro, porque o maconheiro, ele não é o cara que fuma ou o cara que consome o óleo. O maconheiro é um cara que utiliza qualquer tipo de substância, mas ele tem uma relação com a vida de desprendimento. Ele tem uma relação com a vida e ele pode consumir a maconha, ele pode consumir ayahuasca, ele pode consumir álcool. Quantos alcoólatras ou alcoólatras ocasionais são muito piores, muito mais paralisados do que fumam maconha? Então, assim, eu acho que o mundo tá muito cheio de conceito, preconceito e caixinha, fora da caixinha. Se ele usa o óleo, ele é maconheiro. Se ele fuma, ele é maconheiro. Mas se ele é uma pessoa que tem ataque epilético e fuma ele continua sendo maconheiro porque ele tá usando uma medicina. A cannabis vendia na farmácia, com potinhos e tudo. Parou de vender na farmácia para ganhar dinheiro nessa parte de remédio, né? Nesse movimento que veio toda a indústria farmacêutica. E depois, com o capitalismo, depois com essas diferenças sociais, aí saiu da questão da indústria e ampliou para a marginalidade. Porque era ali que eles conseguiam ganhar dinheiro, enfim. E aí a medicina fitoterápica ganhou esse estigma e os seus usuários esse outro estigma. Então a gente precisa começar a refletir nesse lugar, dar reflexão de o que é isso, o que vem por trás e trazer, coitada dessa planta, tirar esse estigma que colocam nela e usar ela como um boldo, usar ela como uma melissa para fins fitoterápicos e recreativos a partir do momento que... Qual é a função do recreativo? Não é relaxar também? Então é uma medicina de relaxamento, né? Então parar com esses conceitos, preconceitos e a gente saber exatamente o que a gente utiliza e qual é a medicina adequada para você. Porque vale lembrar que nem todo mundo tem a natureza para usar a medicina da cannabis. Alguns não faz bem, essa medicina, né, não ativa na neurologia, já vai mais... É assim, qual é a medicina que é melhor para você? Procure. Agora, tira os preconceitos, seja sem preconceitos, seja uma pessoa inteligente, né, livre disso. Para que a gente use a sabedoria milenar, mais de 3.000 anos que se usa uma erva, uma fitoterapia para bens medicinais. É isso. Sem apologia, respeitando o meu conselho, mas me colocando como ser, como paciente e como indivíduo, cidadão.